do Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Que os irmãos abram o tema da campanha, que se encontra em Salmo 103, Salmo 103, versículo 6. E os irmãos abram também lá em Romanos, glória a Deus, aleluia, Romanos 3, versículo 21 em diante. Salmo 103, versículo 6 e Romanos 3, versículo 21 em diante. Agradeço a Deus essa rica oportunidade de estar me concedendo trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Agradecer também a Deus, as pastoras, pastora Sinara, a pastora Damiana, que confiar trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu sou apenas aqui um instrumento do Senhor, vou apenas falar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela cura, liberta, transforma e salva. A palavra do Senhor é o próprio Senhor falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo encontrou? Encontraram? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o tema da campanha. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Vamos para Romanos 3, versículo 21 em diante. Glória a Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pode se assentar glorificando o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, está aqui a Tua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Ó Deus, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim, meu Pai, somente da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha me usar, meu Pai, como um canal de bênção, meu Pai. Que o Senhor venha me usar aqui, meu Pai, para falar com os Teus filhos, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, meu Pai. Ó Deus, meu Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai, que chegaram aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, meu Pai, cada irmão, meu Pai, que entrou aqui essa noite, meu Pai, e eu creio, meu Pai, que da mesma forma que eles entraram, meu Pai, eles não vão sair, meu Pai, porque eles vão sair daí renovados, meu Pai, vão sair transformados, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. O cooperador Vinícius pode aumentar, cooperador, um pouquinho, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, esse é o quarto elo da campanha. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Glória a Deus, aleluia. Quando eu comecei a meditar na palavra, comecei a meditar, nesse versículo eu só via um nome, que se chama Jesus. Quando eu li a Bíblia aqui, procurei, e só encontrava Jesus, porque lá em Romanos vai falar que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a fé em Jesus Cristo, porque ali todos pecaram, destituídos ali estão na glória de Deus, mas foram justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção de Jesus, e para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para nós ser, aqui a palavra, eu creio que Deus falou de várias formas
glória a Deus, aleluia, no decorrer das campanhas. Mas Deus me levou aqui num certo ponto que eu vou passar para a igreja, glória a Deus, aleluia. Lá no Salmo 103, ali um louvor de Davi. Um louvor de Davi, ele convidando ali a alma dele a não se esquecer de nenhum benefício de Deus, que Deus perdoa as iniquidades, cura as enfermidades e resgata a vida ali e a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E ele fala que Deus faz justiça e justo aos oprimidos. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Jesus, meus irmãos, ele veio aqui na terra, ele veio como carne, veio, quando Deus ali veio em carne, em forma que Jesus veio, glória a Deus, aleluia. Eu coloquei aqui 3 pontos, glória a Deus. Eu não vou falar todos, mas tem vários, mas eu coloquei aqui 3, por quando Jesus veio à terra, glória a Deus, aleluia. A primeira, a salvação e o perdão. Ele veio para buscar e salvar o que havia perdido, tornando-se sacrifício perfeito para purificar o mundo. Segundo, exemplo de vida. Ele ensinou o caminho da verdade, do amor, da justiça, mostrando na prática como fazer a vontade divina em todas as coisas. 3, restauração da filiação. Ele veio para que as pessoas pudessem ser adotados como filhos de Deus, quebrando barreiras e que o erro da desobediência havia criado. Meus irmãos, quando a gente vai lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ali o inimigo ali jogou uma seta ali, que Eva caiu e depois Adão, e naquele momento que criou ali uma barreira, glória a Deus, aleluia. E Deus, quando procurou Adão, porque todo dia Deus ia falar com Adão, glória a Deus, aleluia. E quando Deus procurou Adão, Adão tinha comido o fruto que não poderia comer, ele desobedeceu a Deus. E ali, Deus, como Ele é justo, Ele deu ali, vou falar assim, uma advertência para cada um daqueles que estavam ali, para a mulher, para Eva, para Adão, para a serpente e para o diabo. E no diabo ele falou: da semente da mulher nascerá e este pisará a sua cabeça. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele quis ali atrapalhar ali os projetos de Deus, mas Deus sempre tem ali, Deus, ele sempre está à frente. Deus sabia que Eva mais Adão ia cair, e ele preparou, glória a Deus, porque ele não queria ver nenhum dos filhos dele afastado. E Jesus, ele nasceu, ele veio ao mundo, e Jesus foi o que mais fez justiça e juízo ali. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Eu, quando comecei a meditar, principalmente aqui no Novo Testamento, quando eu me deparei com uma das pregações de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque, meus irmãos, quando você vai ler ali o Novo Testamento, havia ali, meus irmãos, não estava ali, a balança não estava igual. Porque ali os fariseus, eles colocavam uns fardos, nem eles mesmos conseguiam carregar nas pessoas. Eles se achavam doutores da lei, eles achavam que estava acima de tudo. Mas com Deus não é bem assim, porque Deus, ele vê todo mundo por igual. Romanos vai falar que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas todos foram justificados por Cristo Jesus. Por isso que não tem ninguém acima de ninguém.
E isso que Jesus veio para mostrar ali. Quando eu comecei a ler esse versículo, a primeira coisa que veio foi os fariseus. Porque os fariseus ali, quando tinha uma pessoa com a lepra, com a doença, eles isolavam, eles falavam que essa pessoa era imunda, eles não queriam conta com a pessoa que nascesse com alguma deficiência. E Jesus, ele andou com o cego, ele tocou nos leprosos, ele comeu na casa de pecadores. Jesus, ele veio quebrar aquele protocolo. E ali eles queriam pegar Jesus pela palavra, só que Jesus é a própria palavra. Ali os fariseus, eles pegavam só o que agradava a eles. Glória a Deus, aleluia. E colocava o fardo nas costas daquelas pessoas que não tinha ninguém a se quem recorrer. Mas nasceu o Messias, que nem eles queriam acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, porque eles não conformavam. Quando você vai lá em 1 Coríntios, uns estavam ali pela sabedoria e outros queriam sinais, tantos sinais que Jesus operou, mas ali eles não aceitavam. Glória a Deus, aleluias. E Deus, e Jesus ali, ele não estava ali para fazer acepção de ninguém, ele estava ali para juntar, ele estava ali para pregar o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava ali para salvar o mundo do pecado, mas Jesus também estava ali para tirar toda a cegueira espiritual daquele povo. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus usou um jumentinho. Quando Jesus pediu que os discípulos fossem com os 3 jumentinhos, esse jumentinho, ele era bravo, ninguém queria, porque quando Jesus falou, vá lá, busca até uma cidade vizinha, ele está amarrado de frente de uma casa, e se alguém perguntar, fala, Jesus quer. Quando ele fala que Jesus quer, é porque tinha pessoas que não estavam querendo, tinha pessoas que estavam rejeitando. E para você ver que como ali que Jesus entrou ali em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E os fariseus, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Ali os doutores da lei, porque não tinha só os fariseus, tinha também os saduceus. Glória a Deus, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, glória a Deus, aleluia. Que eles pegou uma mulher. A cada momento eu vou colocar aqui uns versículos aqui aleatórios, mas os versículos vai falando de cada forma diferente para os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Uma mulher foi pega no adultério, e aquela mulher, glória a Deus, aleluia, não tinha ninguém para defender. E eles, para querer acusar Jesus, querer pegar Jesus em uma brecha, por isso é importante a gente não dar brecha para o inimigo. Glória a Deus. E eles falaram, mestre, essa mulher foi pega no adultério, assim conforme a lei de Moisés, que essa mulher seja apedrejada, e tu o que diz? E Jesus se calou. Em certos momentos é melhor a gente ficar calado. Tem situações que você vai falar, você vai perder a razão. Nunca fale no momento da emoção, no momento do calor. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes você pode falar coisas que você não quer falar, ou às vezes você vai falar o que está no seu coração. Porque na hora da ira, na hora da raiva, a pessoa fala o que está por dentro. A pessoa fala ali o que ele não tem coragem de falar, e no momento da ira ele vai e solta. Mas tenha sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Em situações, fique calado, porque Deus vai falar por ti. Jesus vai falar por ti. A palavra, essa mulher, ela não falou nada, porque ela saberia que
estava todo mundo contra ela. E quando eu leio essa palavra, eu pergunto, como todos que já leu já perguntou, cadê o homem? O homem é um fariseu, um doutor da lei, alguém importante, porque se fosse um qualquer, ele ia levar os dois. Mas Jesus, ali naquele momento, se calou, e eles insistindo. E naquele momento, Jesus, ele foi o juízo, ele foi o advogado daquela mulher, e ele fez justiça por ela. Você está entendendo que você tem que confiar em Jesus? Assim como Deus ali abençoou a irmã, a irmã falou aqui sobre Jesus. Não colocar a confiança no homem, não colocar nem a confiança a gente pode colocar na lei, porque hoje, meus irmãos, está uma corrupção, que até as leis estão sendo manipuladas. Mas Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Glória a Deus, aleluia. Para você ver que Deus é tão justo, lá no jardim do Éden, um jogou a culpa no outro. Um falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Um falou, foi a serpente. Mas Deus não deixou ninguém passar ali por inocente, porque Deus viu tudo, Deus sabe de tudo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E naquele momento foi retirando um a um, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Jesus nesse momento está perguntando, cadê os teus acusadores? Entrega na mão do Senhor Jesus, entrega na mão de Deus, porque a justiça de Deus, assim como foi lido em Romanos, vem pela fé em Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Deus também me levou lá em João, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Quando Jesus encontra um cego de nascença, e os discípulos falam, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus falou, nem ele pecou e nem seus pais, mas assim foi para que se manifeste neles a obra de Deus. Vocês vão entender porque toda a palavra que eu estava lendo, eu estava encontrando Jesus fazendo justiça, Jesus falando sobre justiça. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Deus. E Jesus foi ali e fez lodo, glória a Deus, aleluia, com a saliva, e tocou nos olhos daquele cego e falou que ele se lavasse, e o cego foi, lavou e voltou a enxergar. Naquele momento ali, muitos ali, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, começou a perguntar, é este aquele cego? Mas ele não tinha nascido cego, o que aconteceu? Eu quero falar, meus irmãos, que muitas pessoas vão se espantar, eles vão ficar maravilhados com o que Deus vai fazer na tua vida. Eu sei que tem muitos aqui que tem causa que colocou na mão do Senhor Deus. Você colocou, entrega, confia, espera, entrega na mão de Deus, porque cedo ou mais tarde Jesus chega para dar vitória. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E quando ali o pessoal ali, aquela notícia ali correu ali pela cidade, os fariseus chamou aquele cego para ser interrogado e começou a falar se ele era cego, quem foi que curou. E ele falou, foi um homem, glória a Deus, aleluia, chamado Jesus. Ele fez lodo e eu enxerguei. E os profetas, e ali os fariseus começaram a falar, eles duvidaram, glória a Deus, aleluia, porque Jesus ali curou ali no sábado, falou assim, era sábado,
quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E ele falou: ele nem guarda o sábado. Quando Jesus quer operar, quando Deus vai operar na tua vida, não tem dia, não tem data, não tem estado, não tem situação. Quando Ele chega para resolver, não importa a situação. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E ali começou a interrogar ali aquele cego, até chamaram ali os pais deles. E os pais deles, a palavra vai dizer que com medo ali, de não sofrer ali uma punição, falou: ele já tem idade, pergunta a ele. Quando eu li essa palavra, meus irmãos, eu comecei assim, eu achei assim maravilhado, porque nem os pais deles acreditavam. Os pais falaram que nasceu cego, nasceu, mas que agora vê, ele vê. Glória a Deus. Mas foi o nosso Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. E ali eles começaram a questionar, a falar sobre Jesus. E até que o cego falou, interrogou tanto que o cego falou: vocês não acreditam? Vocês querem ser discípulos dele também? Porque eles estavam tão pegando no pé, eles não queriam aceitar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Mas aí eles pegou e expulsou aquele rapaz, aquele cego, para fora. E na saída, glória a Deus, aleluia, aqui em João 9, lá no 39, no 35, eu vou ler para o 35. Jesus ouviu que tinha expulsado e o encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Glória a Deus, aleluia. Para você ver que todo momento que eu meditava na palavra, eu encontrava Jesus, Ele operando maravilha, Ele sendo ali um advogado, sendo um juiz. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. E quando Ele fala assim que veio para o mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Glória a Deus, aleluia. Representa aquelas pessoas humildes, que sabem que precisam de Deus. Exemplo, cego de nascença, ganhou a visão física, também creu no Senhor Jesus. Os humildes, quem reconhece os seus próprios erros, limites, recebe graça e salvação. Glória a Deus, aleluia. Porque ali, Deus ali foi buscar aqueles humildes. Jesus, quando foi comer na casa de, glória a Deus, aleluia, Zaqueu, eles começou a murmurar, começou a falar. Se vocês forem ver ali no YouTube as passagens sobre Jesus, vocês vão ver a multidão e os fariseus. Por isso que nem todas as pessoas que estão perto de nós estão querendo o nosso bem. Muitos estão ali para querer apontar. Depois vocês fazem o seguinte: pesquisa lá, parábolas de Jesus. Vocês vão ver Jesus entrando, os discípulos, a multidão e os fariseus. Glória, eles estavam caçando um jeito de acusar Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus falou: desça depressa, Zaqueu, que eu vou na tua casa. E eles começaram a questionar, falar: ele entrou na casa do pecador, vai comer na casa do pecador. E Jesus falou: eu vim ao mundo buscar o que se havia perdido. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. E aquelas pessoas que não veio ali, quando Jesus chegou, eles passaram a ver. Mas aqueles que estavam prontos para abrir o coração, glória a Deus, aleluia,
e ouvir a palavra de Deus. Porque aqui em seguinte, olha o que o versículo 40 vai falar. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse-lhe: também nós somos cegos? E disse Jesus: se fossem cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glória a Deus, aleluia. Porque eles ali estavam vendo, glória a Deus, mas não queriam ver, porque eles não estavam acreditando, porque eles estavam querendo ali sinais, maravilha e a sabedoria. Eu comecei a meditar um pouco sobre os fariseus, só que eu não vou entrar muito, porque eu não domino um pouco do assunto, glória a Deus, aleluia. E eu também escrevi aqui: os que vêm e ficam cegos representam os fariseus e líderes religiosos, que eles achavam que entendia a verdade perfeitamente, mas rejeitaram a luz de Cristo por causa do orgulho. O orgulho, quem se acha perfeito e não precisa da ajuda, glória a Deus, aleluia, acaba fechando para a verdade de Deus. Meus irmãos, tem muitos que, por isso que a palavra fala, crescer na graça e no conhecimento. Se você crescer muito na graça, no conhecimento, você vai ficar cego ali pela graça de Deus. Por isso que tem que ser a mesma medida, crescer na graça e no conhecimento. Eu não vou citar religiões, mas tem tantos aí que, se você for ver ele parando para falar uma palavra para você, ele vai saber a Bíblia toda. Tem muitos aí, igual tem muitos que falam assim: meu irmão, se essas pessoas que andam na rua, eu não vou citar o nome porque esse vídeo meu vai para o YouTube e eu não quero ter nenhuma divergência com ninguém, glória a Deus. Que tem pessoas aí que andam pela rua, os irmãos já viram, uns que andam todo no paletó, eles entendem, mas ali eles estão igual os fariseus, eles estão cegos ali para Jesus, eles estão cegos. Mas Jesus, ele veio para que essas pessoas vejam a luz do mundo, a luz de Deus, porque ele é a luz, glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a situação que os irmãos estão passando, o que os irmãos têm enfrentado, não sei qual é a injustiça, eu não sei qual é a causa que tem te deixado triste, abatido, mas confia no Senhor, confia em Jesus, porque tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele fará, para o nome de Deus ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada a Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu vou ler os versículos aqui em Mateus 5 e já entrego, porque Deus, ele fala de diversas formas. Eu apenas preguei a palavra, não falei nada de mim, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, porque nesse momento é hora de somente a palavra. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 5, o versículo 3, as bem-aventuranças. E a palavra está falando, meus irmãos. Se você estiver prestando atenção em cada versículo, em cada palavra, Deus vai falar contigo, como já está falando. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai vós, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, aleluia. Tudo que eu comecei a falar aqui, Deus falou aqui nesses bem-aventurados, e tudo Jesus estava pregando, tudo Jesus estava ali ensinando. Glória a Deus, aleluia. E mais um versículo que eu deixo para os irmãos, glória a Deus, aleluia, que se encontra em Mateus 7. Glória a Deus, aleluia. Sobre julgar o próximo. O 7 vai falar: não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tivesses medido, vós hão de ser medir a vós. Como foi dito aqui hoje, tem situação, deixa Deus responder para você, deixa Deus falar para você, porque Deus, Ele fala. O Espírito Santo de Deus está aqui para interceder pela tua vida. Não vai brigar, não vai xingar. Coloca na mão do Senhor, porque eu já passei por tanta situação que eu nunca falei nada, mas Deus falou. Assim são os irmãos essa noite. Eu sei que muitos esperavam outra palavra, mas foi essa palavra que Deus quis falar com você hoje essa noite. Esse foi o quarto elo. Eu não peguei nenhum elo da campanha, porque todos teve um compromisso. Eu não sei nem como é que foi a administração dos outros. Glória a Deus, aleluia. Mas eu creio que Deus falou com cada um dos irmãos essa noite. E eu agradeço. Antes de eu entregar o microfone, a minha esposa está com o menino dormindo. Eu vou só entregar o microfone. Glória a Deus, aleluia. E que os irmãos guardem essa palavra. Creia em Jesus, que Ele que vai fazer justiça, e vocês serão justificados por Jesus, por crer em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quer saber mais sobre a justiça de Deus? Medita no livro de Romanos. Comece a meditar, porque Deus vai falar fortemente com vocês. Amém. Glória a Deus, aleluia.